Caros alunos, caras alunas, honorável turma do Terceirão Tamandaré, bom dia! Vamos nós iniciar mais uma semana com muita perseverança e muito esforço, né, para suportar essa tensão, esse momento difícil que estamos passando. Hoje vamos ver a primeira aula de gerador da Física 3. Então, vamos lá, acompanhe na sua apostila nas páginas 75, 76, 77 e 78. Depois, eu vou passar uma seleção de exercícios para vocês, incluindo alguns da apostila e outros extras, tá bom? Então, vamos lá. No slide 2, você vê uma animação de um circuito simples envolvendo um gerador ou uma bateria. A corrente circula, sai do polo positivo por convenção, entra no polo negativo após circular pelo circuito. O gerador é um instrumento, é um aparelho elétrico destinado a transformar outras modalidades de energia em energia elétrica. No slide 2, você tem um desenho muito comum para representar gerador. São duas barrinhas, uma positiva, outra negativa. A positiva é a maior. Normalmente se considera que a corrente saia do positivo, por convenção. Aquela letrinha em cima ali, parecendo um E, na verdade é uma letra grega, é o epsilon, mas nada impede que você use a letra E. Esse R minúsculo seria a resistência interna do gerador. É essa resistência interna que consome energia e faz com que ele não seja um aparelho perfeito, nunca um aparelho ideal. E aí você tem a corrente elétrica, representada pela letra I, e U é a voltagem da primeira lei de Ohm. Você lembra? U é a voltagem que ele vai jogar no circuito. O epsilon é a força eletromotriz. Você pode entender como sendo a voltagem total do gerador, nominal, aquela que vem de fábrica, mas que, infelizmente, você não vai receber no seu aparelho, porque, infelizmente, o gerador também consome voltagem e energia. Então, por exemplo, se vem da fábrica escrito que uma pilha tem 6 volts, aquele U ali embaixo com certeza vai ser menor do que 6. Por exemplo, 5 volts. O que significa que aquele Rzinho ali, que é a resistência interna do gerador, está consumindo 1 volt, entendeu? Então vem da fábrica 6 volts. Aí você liga ele para circular na sua lanterna, no seu rádio, por exemplo. Quando a corrente começa a circular, ele começa a consumir. Digamos que ele vai consumir 1 volt. Se ele tem 6, consome 1. Na verdade, o que o seu aparelho ou o seu rádio vai receber seria 5 volts, apesar da pilha trazer da fábrica escrito 6 volts. A voltagem nominal, a força eletromotriz representada pela letrinha grega epsilon. Então, aí está R, epsilon, I e U com os respectivos nomes para você. No slide 4, você vê uma representação, uma animação de uma chavezinha que liga e desliga o circuito, liga e desliga a lâmpada e, consequentemente, o gerador. Agora, se você pegar um voltímetro e colocar nos polos do gerador, estando ele desligado, o voltímetro vai acusar a voltagem total que ele traz de fábrica, a força eletromotriz. Mas a partir do momento em que você liga,
Nem que seja uma pequena lâmpada, ela vai consumir voltagem, ela vai receber voltagem do gerador, vai começar a circular uma corrente elétrica e aí o gerador também vai esquentar, também vai consumir, tá bom? Então, se você colocar agora o voltímetro nos polos do gerador, você não vai encontrar mais a força eletromotriz total. Ele vai marcar um valor menor, como nós já vimos. No slide 5, quando você tiver um circuito simples, você pode calcular a corrente elétrica usando a fórmula de Pouillet. Essa formulazinha ao lado do desenho. É a fórmula de Pouillet. Como é que você vai fazer? Você vai pegar a voltagem total do circuito, que é a força eletromotriz do gerador, e vai dividir pela soma das resistências. Você vai somar a externa, que pode ser uma lâmpada, ou várias até, com a interna. Aí você tem a lei de Pouillet, que nada mais é do que a primeira lei de Ohm, se você quiser escrever I é igual a U sobre R. Mas você não deve fazer isso porque esse U dá ideia de útil. É a voltagem que vai para o circuito. É a voltagem que vai para aquele Rzinho que está à sua direita ali. Entendeu? Aquele R que está à direita é que vai receber o U. Agora, para você calcular a corrente elétrica, você vai usar aquele R externo, mas vai usar também o R interno do gerador. Então, você não pode mais usar o U. Você tem que usar a voltagem total, que é a força eletromotriz. Por quê? Porque você está usando no denominador a resistência total, que é a soma da resistência de fora com a resistência de dentro do gerador. Então, no slide 6 eu coloquei um exemplo para você. Veja aí um circuito simples, onde você tem um gerador de 12 volts, é a sua força eletromotriz. A resistência interna dele é o Rzinho minúsculo, tem 1 ohm. E você tem algum aparelho externo que tem uma resistência, um R maiúsculo, de 5 ohms. Como é que você vai fazer? Você vai calcular a corrente elétrica dividindo o epsilon pela soma das duas resistências. Olha à sua esquerda. I é epsilon dividido por R mais R. 12 dividido por 5 mais 1. Então, você vai encontrar uma corrente de 2 amperes. 2 amperes. E se você quiser calcular agora a voltagem que está naquela resistência R, é só usar a primeira lei de Ohm, U igual a RI, 5 vezes 2 igual a 10 volts. Tá bom? Então, está aí. Usando a fórmula de Pouillet, eu pego a voltagem total, que é a força eletromotriz, e divido pela soma das resistências. Encontro 2 amperes. Aí, se eu quiser calcular a voltagem que está na lâmpada, é só usar a conhecida primeira lei de Ohm, U igual a RI, que você vai encontrar os 10 volts. No slide 7 é para você aprender a calcular uma coisa importante chamada rendimento. Guarda que rendimento, independente da matéria, vai ser o útil dividido pelo total. Então, se você tem um total de 10 e o útil é 8, divida 8 por 10. O útil pelo total. Quanto é que vai dar? 0,8, que corresponde a 80%. Aí você vai dizer que é uma situação de 80%. Então, como é que você calcula? Tem essa fórmula à sua direita, parece um N, mas é uma letrinha grega, eta, e você encontra o eta, o rendimento, sempre dividindo o útil pelo total.
a voltagem útil que vai para o circuito pela voltagem total do gerador, a nominal, a força eletromotriz. Então, seria U sobre epsilon. E se você tivesse as potências, também daria certo. Potência útil dividido por potência total. Também você encontra o eta, o rendimento. Considerando a questão anterior que nós acabamos de fazer no slide anterior, o slide 6, lembra que nós encontramos 10 volts? É o U, o útil, o que vai para a sua lâmpada, mas o gerador não vem da fábrica com 12, então é só fazer 10 por 12, não vai dar exato, vai dar uma dízima, 0,83, conclusão, 83%. Tá bom? No slide 8, você encontra a relação entre as três potências associadas ao gerador. A potência útil, que ele lança no circuito, a potência total, que é a máxima que ele pode produzir, menos a potência dissipada, que ele mesmo consome, não é? Então, imagina o seguinte, que o gerador produz uma potência máxima total de 100 watts, mas ele mesmo consome 30. Então, você colocaria a potência total de 100 menos a potência que ele consome de 30. E o que sobraria para você ouvir sua música no seu radinho? 70 watts. Veja aí, 70 watts seria 100 menos 30. A potência útil é a potência total menos a dissipada. Isso vale também para a energia. Se você quiser passar a potência dissipada para cá, para a esquerda, não esqueça de trocar o sinal. Aí você diria que a potência total é a potência útil mais a potência dissipada internamente no gerador. Tá bom? No slide 9, nós temos um exercício resolvido. Olha para a direita, tem um esquema de um circuito simples, que seria gerador com resistor. Você tem um resistor ali de 3 ohms, você tem uma resistência interna de 2 ohms, o gerador tem uma força eletromotriz de fábrica nominal de 15 volts. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai usar a fórmula de Pouillet e vai encontrar a corrente elétrica. Veja à esquerda, lá em cima, embaixo do retângulo amarelo. I é 15, o epsilon, a voltagem nominal, dividido pela soma das duas resistências. 15 dividido por 5, você encontra 3 amperes. Então, a corrente que está passando é de 3 amperes. Perfeito. Aí, em verde, à sua esquerda, eu tenho a primeira lei de Ohm, famosíssima, U igual a RI. Você tem o R maiúsculo, o R do resistor, que é 3 ohms. E você vai multiplicar pela corrente que você acabou de achar, 3 amperes. 3 vezes 3, 9 volts. Então, a resistência que você botou ali embaixo, ela está consumindo 9 volts. Olha bem, o gerador veio de fábrica com 15. Está escrito nele 15 volts. Aí você ligou esse aparelhinho ali, essa pequena lâmpada, e ela só está recebendo 9. Por quê? Porque o gerador está consumindo também. Ele está consumindo internamente, adivinha quanto? Quanto que ele está consumindo se ele tem 15 e a sua lâmpada só recebe 9 volts? É claro que ele está consumindo 6 volts então, infelizmente. Agora, nessa questão, normalmente as bancas pedem também a potência. E você tem que pensar em 3. A potência útil, que o seu aparelhinho ali, o resistor, está consumindo, a interna e a total. Como é que você faz isso? Bom, eu apresentei umas fórmulas para você ali embaixo. Olha lá. Potência útil é UI. Potência útil, UI. Voltagem útil vezes a corrente.
a voltagem útil que você acabou de achar, vezes a corrente que você também acabou de achar, 27 watts. Aquela lâmpada está funcionando, brilhando com 27 watts. Mas acontece que você também pode fazer na resistência interna do gerador RI ao quadrado. Potência dissipada, normalmente a melhor fórmula é RI ao quadrado. 2 vezes 3 ao quadrado. 18 watts. Então, olha só. A sua lâmpada está brilhando com 27 watts, mas, infelizmente, o gerador consome 18. Se você somar 27 com 18, vai dar 45 watts, que é a potência total. E você também poderia achar esse 45 de outra maneira. Você poderia fazer o seguinte, multiplicar a força eletromotriz, que é 15, vezes a corrente que você acabou de achar. Veja lá embaixo. Também vai dar 45 watts. O importante é que essa soma tem que bater, hein? Tem que bater. A potência que a sua lâmpada externa lá está consumindo com aquilo que o gerador está gastando, tem que bater com um total de 45, tá bom? No slide 10, nós encontramos a equação do gerador. A equação do gerador é U igual a Epsilon menos RI. Faz sentido. É a voltagem útil que ele lança no circuito, igual a sua força eletromotriz, que é a sua voltagem total, tirando aquilo que ele consome, o RI. RI, resistência corrente, a voltagem consumida internamente. Aí vem a mãozinha mostrando para você uma fórmula matemática muito parecida com essa tal equação do gerador. Aliás, muito parecida não, é. A equação do gerador é a equação da reta, ou a variação linear, que o professor de matemática já viu com você. Ora, se é a equação de uma reta, onde o coeficiente angular é negativo, essa reta desce. Veja lá um exemplo. Ela começa com 24 e desce até chegar no eixo X, até chegar no 6. Esse 6 a gente depois vai ver com mais calma. É a corrente máxima que o gerador pode produzir. É a sua corrente de curto-circuito. Então, veja aí. Então, eu gostaria que você guardasse umas coisinhas. Vamos lá. Primeiro, que a equação do gerador é U igual a Epsilon menos RI. E que isso é uma equação matemática. É a equação da reta, ou variação linear. Aliás, toda fórmula física está associada a uma fórmula matemática. Legal. E você aprendeu em matemática que toda vez que na equação da reta você tem o coeficiente linear, o A, aquele A ali, ó, negativo, a reta desce. É uma reta decrescente. Então, ela tem que começar na voltagem maior, que só pode ser a voltagem do próprio gerador. A nominal é a máxima que ele tem. Então, aquele pontinho lá em cima do gráfico, aquele 24 volts, sempre será a força eletromotriz do gerador. E aquele 6 lá embaixo é o ponto final, né? É quando a reta chega no valor máximo, que é o de 6 amperes, que nós chamamos de corrente de curto-circuito. Então, dê uma olhadinha ali embaixo, à sua esquerda, está lá força eletromotriz, 24 volts, a corrente de curto-circuito é 6, e com esses dois valores, você pode dividir um pelo outro, o 24 pelo 6
é o U dividido pelo I. E eu acho que você já sabe que U dividido por I só pode dar uma coisa, R. U sobre I tem que dar R. Volt dividido por ampere tem que dar ohm. Essa conta tem que dar ohm. 24 por 6 dá 4 ohms. Esse 4 ohms vai ser justamente a resistência interna do gerador e sempre será assim. Toda vez que você tiver de cara com esse gráfico, já sabe, aquele valor lá em cima, o 24 ou qualquer outro que esteja ali, é a força eletromotriz do gerador. Aquele valor lá embaixo é a corrente máxima que ele pode produzir, é a corrente de curto-circuito. E aí você divide um pelo outro e acha a resistência interna do gerador. Tá bom? Bem, chegamos no slide 11, que é o último dessa primeira aula de gerador e praticamente complementa o anterior. Se você olhar para o meio do slide, você vê uma lâmpada funcionando, acesa, um circuito simples, tem uma bateria, um gerador e uma lâmpada. Então está tudo funcionando aí. Não está desenhado, mas tem uma corrente elétrica girando aí, circulando. Veja você que nós já aprendemos a calcular essa corrente, a multiplicá-la pelo R e achar o U, que vai dar um valor qualquer, que não pode ser zero, porque a lâmpada está acesa, está funcionando. Legal. Digamos que você pegue um fio livre de resistência, olha para a sua direita, olha aquele fio preto horizontal que eu coloquei ali, e o que acontece? Quando a corrente agora sai do gerador, sai do polo positivo, passa aquele pontinho preto e agora ela vai encontrar duas opções. Antes só tinha uma, agora tem duas. Uma opção é a sua lâmpada, que tem uma resistência R. A outra opção é um fio vazio, um fio praticamente sem resistência. Ora, você já aprendeu que a corrente prefere o caminho mais fácil. Quanto menor for a resistência, maior é a corrente. E quando a resistência for muito grande, a corrente vai ser muito pequena. E quando a resistência for nada, a corrente vai ser toda. Então, quando a corrente passa do pontinho preto e encontra o fio ali, ela desvia para a direita e passa toda por ele. E não vai mais passar na sua lâmpada. Aí eu botei um corte lá, um X, para avisar você que a lâmpada apagou. Ela não queimou, não. Ela apagou. Ela não está mais funcionando, porque a corrente não está chegando nela, porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. E a resistência da lâmpada é grande em relação a um fio vazio. Então a corrente flui toda pelo fio e vai ficar entrando e saindo no gerador. Entrando e saindo com o seu valor máximo, que nós chamamos de corrente de curto-circuito, e que você calcula ali em verdinho, no canto do slide. ICC é Y sobre R. A corrente de curto-circuito é a força eletromotriz dividida pela resistência interna do gerador. E cadê a lâmpada nessa história? Não tem. Não está funcionando, ela não vai entrar na conta. E é por isso que no denominador não aparece o R maiúsculo, aparece o R pequeno, interno do gerador. E é por isso que vai dar uma corrente muito grande, que inclusive pode queimar esse gerador ou, no mínimo, acabar com toda a carga dele. Então, qual é a corrente máxima de um gerador? É a corrente de curto-circuito. Quando é que ela ocorre? Quando você faz aquilo. Quando você liga o gerador nele mesmo. A corrente fica circulando só nele.
e aí você calcula epsilon sobre r e não pode ter valor maior do que esse. Valeu? Então fechamos por aqui a nossa primeira aula de gerador e a gente vai preparar aí uma listinha de exercícios resolvidos, incluindo a apostila, e fora aí a coordenação vai te avisar quando eu vou postar, tá bom? Enquanto isso, se você quiser, pode ir fazendo as questões da apostila. Valeu, um bom dia para vocês, uma boa semana, se cuidem e fiquem atentos para que a gente possa sair logo logo dessa situação difícil que vive o mundo nesse momento, não é? Valeu, queridos, um bom dia.